que eu vou contar para vocês aqui, meus irmãos, é surpreendente. É muito lindo o desejo de um homem, uma mulher que quer falar de Jesus. O meu saudoso pai conheceu um irmão e ele contava muito isso para nós. Qual que era o desejo dele? Falar de Jesus, esse irmão. Ele pediu para a família, conversou com a esposa, com os filhos, e ele pediu para eles a oportunidade, consenso familiar, que ele queria ir para São Paulo, ficar na Praça da Sé, anunciando Jesus Cristo. E o que ele fez? Ele comprou uma caixa, mandou fazer uma caixa de engraxate, colocou uma roupa mais simples. Ele era uma pessoa de situação boa, era empresário. Colocou uma roupa mais simples, um uniforme de engraxate, e ele ficava na Praça da Sé, engraxando os sapatos das pessoas. E ele perguntava para as pessoas, ele sempre fazia uma pergunta, que eram as 3 coisas que um homem precisa para ser feliz. E aí, a resposta sempre das pessoas, dinheiro, outro paz, uma boa família. E ele falava, ter paz, ter uma boa família e primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como Jesus nos amou. E esse era o desejo dele. Através desse trabalho dele, ali ele anunciava o Evangelho de Jesus Cristo. E ele tinha esse sonho, ele fez isso. A família aceitou, ele foi, ficou muitos meses ali em São Paulo, vinha de final de semana para a casa da família. E durante a semana ele ia para São Paulo, às vezes ficava até 15 dias em São Paulo, falando de Jesus Cristo. As pessoas sentavam, era muito comum antigamente, isso na década de 70. E as pessoas, é muito comum as pessoas pararem para engraxar sapatos. Os homens usavam muito sapato. Hoje em dia as pessoas usam muito tênis, mas era comum, e ele aproveitava aquilo que Deus colocou no desejo no coração dele. E aí, dali ele anunciava, e as pessoas, ele falava, e aí a oportunidade que ele tinha é de indicar a igreja, irmãos? Não que, como ele era da congregação, ele indicava a congregação para as pessoas irem, dava até o endereço da igreja, perguntava de onde que a pessoa era, porque em São Paulo, vocês sabem que passa muitas pessoas em São Paulo. Então ele perguntava de onde a pessoa era, ele descobria o endereço, dava o endereço para a pessoa da igreja, vai lá para você ouvir, porque muitas pessoas que ali naquela hora já não dava nem assunto, continuação do assunto da palavra de Deus, mas muitos e muitos ele anunciou, aceitaram Jesus Cristo, e ele cumpriu esse desejo que ele tinha no coração. Eu senti de contar isso para vocês, só para nós vermos como é importante nós colocarmos para fora e realizarmos aquilo que nós temos desejo dentro de nós, principalmente quando se fala do Evangelho de Jesus Cristo. Se tem desejo de falar de Cristo, de visitar as pessoas, de falar de Jesus Cristo, não pode esperar o tempo. Um dia eu vou visitar, um dia eu vou anunciar. Tem que ir atrás de oportunidade, tem um jeito de falar de Jesus. E está provado, todas as pessoas, todos os homens na terra que falam de Jesus, das grandezas do Evangelho de Jesus Cristo, do poder da palavra de Deus, se libertam de todo o mal, sentem bem, sentem libertos, e não há depressão, não há tristeza, não há angústia que permaneça em alguém que passa a anunciar Jesus Cristo. Então essa linda aí é uma história muito bonita desse irmão. A família aceitou, era o desejo dele, ele foi para lá e ficou meses. E o que o meu pai fez um dia? Conheceu, ficou sabendo, depois acabou se tornando amigo dele. Meu pai ficou sabendo e foi até lá. Meu pai trabalhava nessa época, uma época ele trabalhou em São Paulo, no início dos anos 70. Ele foi até lá na Praça da Sé e sentou lá. Colocou um jornal para a pessoa não ver ele e sentou. Ele perguntou: quais as 3 coisas que um homem precisa para ser feliz? Aí meu pai respondeu para ele aquilo que era, a palavra de Deus, que é
amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, ter uma boa família, viver em paz. E ali ele se espantou, aí meu pai se identificou para ele e acabaram se tornando amigos. E essa história eu senti de contar para vocês, que coisa eu acho muito linda. É alguém se dispor a falar de Jesus Cristo para quem não conhece. Para quem conhece é mais fácil, para quem não conhece é muito mais difícil. Deus abençoe a vocês.